E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo a mais uma aula de sanfona de alta catilogência. E nessa aula eu vou falar seis formas, né? Seis formas de como você melhora o seu ouvido, para você tirar as músicas de ouvido. Vai facilitar bastante, né? Como você... São dicas práticas para você melhorar a sua percepção musical, beleza? Meu nome é Gildo Arano e a gente está aqui no canal Segredos do Fole. Beleza, então vamos começar aqui com a explicação básica do que na verdade, quando você está treinando o ouvido, não é um treino do ouvido. A gente vai perceber, quando você chegar num nível mais avançado, você vai perceber que o treino é da mente, né? É da cognição musical, da interpretação do som. Porque o nosso ouvido, a gente já escuta tudo. A gente já, quando escuta duas coisas parecidas, a gente identifica, pô, isso aqui é a mesma coisa. Tá igual, tá diferente, é mais fácil de fazer essa atribuição. A grande diferença é que quando a gente faz esses exercícios, a gente começa a ter uma lembrança do som. Então, quando a gente tem a lembrança desse som e a gente ouve, a gente consegue identificar rapidamente. Então a gente, pô, esse som, esse acorde eu sei qual é, essa nota eu sei qual é essa nota, e aí a partir do momento que você sabe, você consegue tocar na sanfona. Quem não sabe isso vai ter que procurar, vai ter que fazer isso, mas é um processo de experimentação. Então, qual é o maior benefício de você ter um ouvido treinado, você ter uma percepção musical desenvolvida? Isso aí, sem dúvida, é na hora de você montar o seu repertório, porque quando você quer aprender as músicas, você tendo essa percepção, você não precisa ficar dependente de cifra, de um tutorial. Você pode aprender as músicas como elas estão sendo tocadas nos discos, né? E você não fica dependendo de uma versão ou outra. Você pode tocar a versão que você quiser, a música que você quiser, e ainda mais, você pode tocar a música do jeito que você quiser. Se você não tiver essa percepção, não tiver esse treinamento do ouvido, você vai ficar dependendo das cifras, dependendo de alguém para te ensinar essa música, e isso pode atrasar bastante o seu desenvolvimento na sanfona. Além de que, na parte prática, quando a gente está falando de apresentação, na hora de tocar, pode acontecer de alguém pedir alguma música que você não ensaiou. E aí, quando a gente tem uma percepção mais elaborada, isso facilita bastante o processo de tocar essa música sem você sabe se virar, você sabe tem a malandragem ali de tocar, de convencer mais as pessoas. Então, por que vale a pena você estudar isso? Pelas razões que eu já falei, e porque é uma habilidade que ninguém vai tirar de você. Então, faz parte da musicalidade. Quando você tem uma percepção bem desenvolvida, né, com o ouvido treinado, você vai ter uma capacidade maior de desenvolver sua música e desenvolver no instrumento. Eu vou contar aqui para vocês uma história breve da minha percepção, né? Eu comecei a tocar sanfona já um pouco tarde, né? Eu já não era... Muita gente começa com 7, 8 anos de idade, eu comecei com 15 anos. E eu não vinha de uma família que tinha muito hábito de escutar música, não tinha uma musicalidade muito desenvolvida. E eu sofri bastante para desenvolver a percepção. E eu digo que até hoje eu estou me esforçando para melhorar ela cada vez mais, tirando música de ouvido, mas foi na faculdade que a gente tem 4 anos a gente estuda, são 8 semestres de percepção. Então a gente tem percepção 1, percepção 2, percepção 3, percepção 4, percepção 5, 6, 7, 8 na faculdade de música. Tudo isso para a gente desenvolver o ouvido. E aí a gente não desenvolve só a percepção melódica, que é de você escutar um solo e saber as notas. A gente desenvolve a percepção harmônica, que a gente entende os acordes. A gente desenvolve a percepção rítmica, que a gente desenvolve o ritmo. Aqui eu vou falar mais da percepção melódica e harmônica, que entra mais nessa parte de tirar música de ouvido, né? A percepção rítmica
eu falo muito quando eu estou falando sobre tocar os ritmos mesmo na sanfona, e isso naturalmente vai desenvolver uma percepção. Mas eu acho que a maior complicação é essa, de quem está começando entender quais são essas notas. Porque os ritmos, eles têm alguns padrões que se repetem bastante, mas a harmonia o nível de variação da harmonia é muito maior. Então foi na faculdade que eu desenvolvi, né? Eu vi o quanto eu era deficiente nessa área e o quanto eu precisava melhorar. E aí, com os livros de percepção, tem até alguns livros, né, que a gente estuda, mas eu vou passar para você aqui dicas práticas simples que você pode aplicar hoje mesmo no seu estudo na sanfona. Então, primeira dica é ouvir música, né? Essa dica parece que é algo mais simplório, né? Pô, ouvir música, mas quando eu falo aqui ouvir música, é muito mais você fazer um processo de apreciação musical. Não é só você ligar o som e fazer qualquer outra coisa. É você mesmo parar para sentar, deita numa cama, ou deita na rede com fone de ouvido, ou deita no sofá, liga o som. E aí você tem que curtir a música, você ter uma relação de significado até emocional, porque essa captação do som, você vai entender aqueles sons, você vai captar a sonoridade dos acordes, né? Até o timbre dos instrumentos, você começa a entender, você começa a reparar que algumas músicas vão ter sonoridades parecidas. E depois, quando a gente estudar um outro passo lá na frente, você vai aprender a decodificar, transformar racionalmente essa sensação. Mas é muito importante você desenvolver essa capacidade de entender a música, né? De escutar uma música, sentir, captar aqueles elementos. Então, tenha uma rotina de audição musical, né? Traga a música o máximo para o seu dia a dia, né? Quando você estiver fazendo algumas atividades, coloque uma música, coloque no seu despertador uma musiquinha legal, você vai fazendo a música entrar para a sua vida, e aí você vai começar a perceber várias coisas, e naturalmente você vai entrar na segunda coisa que vai fazer você melhorar o seu ouvido, que é começar a cantar mais. Então, paralelamente com o processo de ouvir, você pode cantar. E aí, quando eu falo cantar, você não precisa fazer uma aula de canto, ser um cantor, gravar um disco. Não, você vai cantarolar, né? A gente tem aqui no Nordeste muitos exemplos de canções de trabalho. A gente tem o canto das lavadeiras, o aboio, que é o canto dos vaqueiros, que está muito ligado à atividade física mesmo do trabalho, né? Então, aquele canto dá uma cadência no movimento que faz o trabalho render mais. Hoje em dia a gente não tem essa cultura, né? Os trabalhos que a gente desenvolve muitas vezes não permitem que a gente tenha esse processo, mas a gente tem alguns momentos no dia da gente que a gente tem a oportunidade de cantar. E o principal fica até mais clássico, né? O cantor de chuveiro, né? Cantar no chuveiro, cantar uma canção de niná. Aí, para quem muitos dos meus alunos aqui são pais, né? E tem filho, tem neto, então aprenda umas músicas de niná, canta, porque quando você canta, você tá primeiro, antes de você soltar o som pela voz, pela garganta, esse som vem na sua mente de forma até inconsciente. E esse trabalho vai desenvolver essa noção da melodia do som, da altura, da afinação da voz. Então você vai começar a perceber o elemento melódico de uma forma mais fina, você vai começar a perceber mais a relação da sua voz com o som. E aí isso vai trazer uma percepção. E eu digo isso porque durante muito tempo da minha carreira musical eu não cantava. Eu era apenas sanfoneiro que tocava na banda e tinha um cantor. E aí, quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar mais as músicas, facilitou até na hora de tirar os solos, porque fica mais fácil quando a gente escuta uma música. Aí você pode reparar, você escuta qualquer música
você consegue cantarolar a melodia dessa música, né? Então você toca uma música, você remeda, mas você sabe aquela melodia. É uma coisa bem interessante. Você escutou até um passarinho cantando, um bem-te-vi, né? Você vê um bem-te-vi, você começa a remedar, mas na sanfona você não sabe, porque você não decodificou aquilo de forma racional. O canto, ele desenvolve essa percepção mais intuitiva, essa percepção mais que a gente fala de ouvido mesmo, do que uma percepção mais racional de fazer a transcrição. Então, isso foi muito, muito importante. E aí, fazendo esse trabalho, você pode fazer todo dia. É claro, se você entrar numa aula de canto, quer desenvolver isso, vai ser legal. Eu apoio você fazer uma aula de canto, você estudar, porque isso também vai melhorar o seu show, vai melhorar a sua performance como músico, como sanfoneiro. E as pessoas, hoje em dia, e eu acho que no geral, as pessoas, elas se conectam muito mais com o cantor, com o sanfoneiro quando ele é cantor, né? Porque a música cantada chega muito mais nas pessoas, né? Anima muito mais, né? Emociona muito mais do que simplesmente a parte instrumental. Então, vale a pena você cantar, porque isso vai desenvolver sim a sua percepção e além de outras tantas vantagens que a gente vai ter musicalmente falando. O próximo ponto que eu anotei aqui, eu estou aqui com a minha colinha para não esquecer nenhum. Terceiro ponto todo mundo pode fazer. Se você está me assistindo, provavelmente você tem um aparelho desse aqui, ó, que chama celular. Então você pega o seu celular e você bota ele para gravar. Você faz uma gravação assim, ó, vou pegar aqui, ó. Eu vou ligar a câmera do celular. Cadê a câmera do celular? Pega, bota na câmera aqui, ó, tá na câmera. E aí você bota na câmera frontal ou do outro jeito, você grava você tocando. Então, uma música que você estiver aprendendo ou que você estiver estudando. Eu tô aqui, vou gravar um vídeo. Mas pode ser também só o áudio, não precisa necessariamente ser o vídeo. Então eu vou dizer que eu apertei aqui e fiquei, ó. Ou aqui, ó. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Então tá aqui, gravei, vou dar o pause. E aí você começa a ter o hábito de se olhar cantando. Aqui, ó. Eu sei quais são essas notas que eu tô tocando. Então, quando eu escuto, eu começo a... Ah, eu sei que ele é um som. Deixa eu aumentar o volume. E aí eu sei quais são esses acordes. Então, quando eu escuto apenas o som, eu tô fazendo, ó... Ah, aquele acorde ali, ó. Ah, então você vai fazendo essas ligações de você tocando, que isso é muito forte para você desenvolver a percepção. E quanto mais você repetir esse processo de escutar os acordes, que você sabe qual é, você vai trazer a sua percepção musical já para um lado mais racional. Então você já vai entender quais são as notas. E vai chegar naquele ponto de você escutar uma música que você nunca ouviu, mas você já consegue saber exatamente qual é aquela progressão, qual é aquela sequência de acordes. E daí você começa a tirar a música de ouvido, muitas vezes sem nem precisar pegar no instrumento, o que é uma coisa que parece impossível. Para mim parecia uma coisa impossível, assim, uma coisa de outro mundo, mas hoje, depois do estudo, algumas músicas mais simples a gente já consegue fazer esse processo. Então, como é que você faz isso? Eu aconselho você fazer em todo estudo que você pegar na sanfona, você grava, né? Se você está aprendendo um solinho, não precisa aprender o solo todo, mas aquelas frases que você já consegue tocar, você grava e se escuta. Você está começando a aprender alguns acordes, né? Você toca esses acordes, grave e se escuta. Vai ter um efeito colateral positivo que vai ser o seguinte: você
quando você assiste uma coisa que você mesmo gravou, além de melhorar a percepção, você também melhora a memória daquele exercício, né? A parte mecânica, e você já vai lembrar como é que é a posição da mão, dos dedos. Então, se você tem pouco tempo para estudar, eu recomendo que você faça isso, grave e assista um momento depois, né? Você tira aí alguns minutinhos do seu dia para você dar uma revisada nisso, que já vai ajudar bastante. E aí vai ajudar a memória melódica, você fazer os solos, vai ajudar a percepção harmônica também, né? Eu falei, vai ajudar a percepção melódica, a percepção harmônica e a percepção da afinação da sua voz. Então, faça isso e me diga depois se não te ajudou. Então, isso é uma dica muito poderosa também. A terceira dica foi essa, para você melhorar a sua percepção, melhorar o seu ouvido na hora de aprender a tocar sanfona. E é claro que vai ser um processo gradual. À medida que você for aprendendo assuntos mais complexos na música, a sua percepção também vai se refinando, ficando cada vez mais elaborada. Então vamos lá para o quarto quarto é assim, ó, quarto fator, quarta coisa que vai fazer você melhorar. O quarto modo de fazer você melhorar o seu ouvido. E o quarto é entender de teoria. Você, quando começa a entender a teoria musical, você começa a entender a formação dos sons, né? Como é que combina esses sons, principalmente quando a gente entende de harmonia, a gente começa a entender o que é um campo harmônico, a gente começa a entender o que é um acorde dominante, o que é um acorde diminuto. Então a gente já sabe que um acorde diminuto ele tem uma sonoridade mais tensa, um acorde maior, uma tríade maior tem uma sensação diferente. E aí, quando a gente tem essa noção de um campo harmônico, por exemplo, se a gente vai aprender uma música, a gente teria aí umas 36 possibilidades de acordes, que seriam 12 acordes maiores, 12 acordes menores e 12 acordes com sétima. Se você entende o campo harmônico, você diminui essas possibilidades para 6 ou 7. Então, isso facilita muito o processo de escolha dos acordes. Aí você testa para você ver mais ou menos como é que isso funciona. Então, o campo harmônico, ele dá um norte para você escolher os acordes na hora de tirar uma música. É claro que pode ter acordes fora do campo harmônico, mas você já percebe logo, né? Um acorde, quando é fora do campo harmônico, ele soa esquisito, ele soa diferente. Com o tempo a gente vai começando a entender. E aí, quando você entende essa questão de teoria de formação dos acordes, né? Você entende o que é uma linha de baixo, um acorde invertido. São assuntos aqui que eu não vou entrar muito nessa teoria, porque ficaria muito grande o vídeo. Tem livros escritos sobre teoria musical, mas o quanto mais você souber de teoria, vai ajudar na sua percepção. Porque, como eu disse, o ouvido da gente, quando a gente fala assim, treinar o ouvido, é só figura de linguagem, porque o ouvido está funcionando direitinho. Isso aí é a sua interpretação do som que você ouve. Então, isso vai te trazer... É como se falasse assim, eu vou treinar a vista para aprender a ler, né? A sua vista está funcionando. Você interpreta aquela figura que você viu como uma palavra. E aí você tem que estudar para entender. A mesma coisa é na percepção. Você escuta todos os sons, você consegue identificar os sons, mas é com o estudo da teoria, com a prática da percepção, que você começa a dar um significado àquilo. Então, se você escuta uma nota e você sabe que aquela nota é um dó, você bota aqui, sabe onde é que está o dó no teclado da sanfona. E aí você começa a entender outra coisa de teoria, intervalos. Você começou a entender os intervalos, você sabe o que é uma segunda menor. Segunda menor é o intervalo aqui, ó. Você vê que é diferente do intervalo de terça maior. O intervalo de terça maior, ele já é mais... O intervalo de sétima, ele tem uma sonoridade que é bem característica, ó. Então, o intervalo de sétima, ele tem essa sonoridade, ó. Né? E aí a gente vai entendendo o passo a passo de cada coisa. Então,
a teoria vai te ajudar. Quando você conhece também outra coisa, a sonoridade das escalas, né? A sonoridade das escalas dá uma diferença na sonoridade da música. Por exemplo, eu vou dar vou pegar uma escala aqui, é e essa música. Tem a mesma sonoridade, né? O dórico. Já a gente tem a escala maior. Vai ter uma sonoridade diferente. Já a escala menor, né? As músicas de tonalidade menor. Músicas de tonalidade menor, elas soam parecidas. Então a gente começa a perceber essa identidade do acorde, essa identidade da harmonia pelo som, e também associa isso com o conhecimento de teoria. Então isso vai ajudar bastante a você melhorar a sua percepção. Então 4 formas já foram, vamos para a 5ª forma, que eu acho que você melhora bastante também o ouvido, é tocando a mesma música, ou o mesmo trecho, o mesmo solinho, a mesma sequência de acordes em várias tonalidades. Isso vai te trazer uma intimidade maior com aquele mesmo material musical em várias tonalidades. Porque quando a gente está escutando uma música, não necessariamente está naquela tonalidade que a gente está acostumado. E às vezes as coisas mudam um pouquinho. Então eu vou pegar aqui um exemplo mais simples da música Asa Branca, que você pode tocar transpondo para várias tonalidades. E aí o exercício vai ser até de você procurar essas notas, né? Quando você procura, você vai tocar, essa nota não é. Então você pega aqui Asa Branca. Vamos dizer que eu quero tocar ela em Fá. Beleza, vamos dizer, eu vou tocar em Dó. Mi maior. Então você faz isso, você pode fazer isso em algumas escalas, em 4, 5, pode fazer em todas as 12, e esse hábito de você tocar tudo em todas as tonalidades vai facilitar. Também pela questão técnica, que quando você conhece todas as tonalidades na sua sanfona, quando você estiver escutando uma música, vai ser mais fácil de você ir atrás. Então, isso é um hábito que, na verdade, todos esses processos, essas formas de melhorar o ouvido, elas vão ter consequências positivas em outras áreas, né? Então, vai melhorar de uma forma mais ampla, que não só o ouvido. Você vai melhorar a sua técnica, você vai melhorar a sua apresentação, você vai melhorar várias outras coisas. E com essa prática de tocar em várias tonalidades, vai melhorar principalmente a sua técnica na sanfona. Você vai ficar mais habilidoso, vai ter mais domínio do instrumento. Então, isso aí é uma coisa que você pode aplicar. Mas se você é iniciante,
você não vai conseguir provavelmente tocar em todas as tonalidades ao mesmo tempo. Então o que que eu aconselho? Eu aconselho você começar estudando os acordes em várias tonalidades. Então se você aprender um acorde maior, dó, mi, sol, ó, dó, mi, sol. Aí você pode pegar o fá. Vai seguindo, fá, si bemol. Vai aprendendo todos os acordes maiores. Aí vai seguindo. A mesma coisa com os acordes menores. E aí você pode fazer isso nas inversões, né? Você faz. Aí você pega Fá menor. Sol menor. Então você pega um trechinho pequeno e vai colocando isso em várias tonalidades, que isso vai melhorando passo a passo. Então se você quer então se você aprendeu a tocar uma musiquinha, por mais simples que seja, você pode botar ela em várias tonalidades. E aí quando você bota em várias tonalidades, você vai ter esse desenvolvimento de técnica, né? E aí é um exercício para você fazer, a percepção vai melhorando junto. E aí se você puder cantar junto com o instrumento, vai ajudar bastante o que a gente tem para fazer, né? Eu não falei, mas no ponto 2, quando eu falei cantar, você cantar também junto com o instrumento que toca vai ajudar bastante nesse processo de desenvolver a percepção. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sexto ponto é você aprender nos aplicativos. Tem alguns aplicativos que tem uns exercícios bem legais, que eu deixei isso por último, que é a parte mais legal da gente ver. Eu vou abrir aqui alguns sites e mostrar um aplicativo para você aqui no computador. Então, eu tô aqui no computador. Isso aqui é um site. Na verdade, isso aqui é um aplicativo que você pode baixar isso aqui na Play Store, né? Eu acho que esse aplicativo tem para quem tem iPhone também, né? No iOS. E aí o que que acontece? Ele tem aqui, ó, algumas coisas que a gente pode usar. Então essa é a cara do... Você abre o aplicativo, ele vai ter aqui o Aprenda o Método, que é mais ou menos um passo a passo, treinamento básico e transcrições, e aí a gente vai fazer. Esse aplicativo, ele gratuito, ele tem uma limitaçãozinha que ele só vai poder uma nota de cada vez, mas mesmo assim dá para desenvolver bastante coisa no aplicativo gratuito para depois você passar para o aplicativo pago. Aqui ele tem uma grande, eu acho que o grande diferencial dele é que ele dá uma estatística do seu desenvolvimento, tá? Deixa eu ver aqui, é mais ou menos aqui, ó, essa estatística, você vê a melhora da porcentagem de acertos e você vê aqui também, ó, quais foram as notas que você teve mais dificuldade de acertar. Então você pode depois fazer um exercício, montar um exercício mesmo só para escolher, só para estudar, desenvolver melhor essas notas. Aqui eu tenho um site que é o teoria.com. Esse site está aqui, ó, teoria.com. Ele está em espanhol, ele está em inglês. Então ele tem aqui toda uma parte de teoria, né? Tem uma parte de tutorial, mas eu acho que o mais interessante para a gente é essa parte de exercícios. Então tem aqui, ó, exercícios. Ear training, para quem não fala inglês, é treinamento de orelha, que significa esse treinamento de percepção. Então ele tem aqui essa parte e tem aqui, ó, intervalos, notas, acordes, escalas e melodia. Então a gente pode vir aqui em intervalos, e ele vai aqui de uma nota aleatória. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, botar em português. Pronto, em português fica melhor. Hoje em dia tá bom demais para estudar música na internet, porque tudo tem muita coisa e tem
tradução, então fica bem fácil. Então a gente vem aqui, abre aqui, ó. Ele mudou um pouquinho, esse aplicativo não era assim não. Vixe, entrei em alguma coisa aqui errada. Mas ele vai pedir para você fazer um cadastro normalmente. E aí você vai começar a acessar. Então, entrei aqui no exercício de tríades. A gente monta aqui. É claro que quem entende um pouquinho de teoria vai... É aquela questão que eu falei. Vocês entendendo de teoria vai melhorar até na hora de você configurar o exercício para saber. Então, ele vai dar aqui, você pode configurar. Aí ele deu o acorde, ó. Que acorde é esse? Eu tô achando que é um acorde diminuto. Você digitou é um acorde aumentado. Próximo. Que acorde? É um acorde menor. Menor na posição fundamental. E aí você vai estudando. Aí eu não vou passar tudo aqui desse site porque também tem muita coisa para estudar e o vídeo já está ficando bem longo. Agora o outro site que tem aqui é o musictheory.net. Ele, assim como o outro, ele vai ter algumas lições, alguns tutoriais, mas você vem nessa parte aqui, ó, de ear training. E aí ele tem essa alternativa aqui de você dar acordes, escalas, intervalos e treinamento de nota. Esse aqui também você pode fazer aplicando já no teclado. Então, ó, ele dá uma nota de referência. Tom, tom, a nota dó, sol. Vamos ver se é uma nota sol. Não é sol. Tom, tom, tom. É um fá. Que nota é essa? É sinal que eu estou precisando estudar também. Ou será um dó? Não. Vixe. É um mi. Me perdi. É um lá. É um dó. Agora é um sol. Aqui é um si. Sol. Mi. Ré. Mi. É um si? Um dó. E aí você vai praticando, vai estudando. Tem outros exercícios que a gente pode fazer também. De acorde, é bem legal os exercícios de acorde, né? A gente pode configurar aqui sempre os exercícios, né? A gente escolhe os acordes. Se eu quiser botar só tríade maior e menor, eu boto, né? Botar dominante, sétima maior, meio diminuto. Aí, conforme você for iniciando, você deixa mais simplificado. Então, você vem aqui, beleza. Aí você pode mudar a velocidade, o modo de reprodução, né? Você pode botar ele arpejado, e ele é arpejado com harmônico. Você pode mudar a velocidade, botar normal, rápido, tem algumas velocidades para você escolher. Então é bem legal, dá para você fazer várias coisas. Você pode mudar o instrumento aqui, não tem sanfona, não tem acordeão, mas a gente pode mudar aqui um clarinete, que é um instrumento mais próximo. E aí a gente pode fazer várias configurações dos exercícios para ir melhorando. Então, ó. É um acorde maior. Um acorde menor. Maior. Um acorde dominante. Oxe.
E aí você vai praticando, você vai fazendo esses exercícios que a sua percepção vai chegar uma hora que você vai escutar uma música e vai identificar algum desses exercícios. Então, cabra véi, eu quero saber a sua opinião, o que você achou, como é que você desenvolveu sua percepção, se você tem alguma coisa ainda, alguma dificuldade na percepção para desenvolver, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Lembrando que quem quiser trocar uma ideia comigo, tirar uma dúvida, falar, professor, tô tocando aqui, não sei, eu travei nessa parte, não consigo, manda um vídeo lá no direct do Instagram que eu vou tentar te ajudar de qualquer forma. E tem sempre uma caixinha de perguntas lá onde eu abro as perguntas para responder as dúvidas de vocês e escolher temas aqui para os próximos vídeos. Então, se esse vídeo te agradou, deixa o like aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo que vai ter aqui. Valeu, cabra véi, tamo junto e até mais, até o próximo vídeo.